Ele foi deixado para trás pela própria família, sozinho em um rancho que todos chamavam de inútil. Até que o cavalo que ninguém queria se aproximou, revelou algo impossível de ignorar, e os rostos ao redor empalideceram. As mãos começaram a tremer, ninguém conseguiu dizer uma palavra. Todos ficaram em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O motor do caminhão rouquejava, um barulho seco que parecia rasgar o silêncio quente da tarde. Heitor segurava a cerca de arame farpado, um pedaço novo na mão direita, um alicate na esquerda. A poeira subia da estrada de terra e envolvia o veículo velho que parou em frente ao portão do rancho Serenidade. A porta do lado do motorista abriu-se e seu pai Severo desceu. Seu rosto, curtido como couro, estava sério. Heitor soltou o arame e foi andando devagar em direção ao portão. A camisa jeans azul, lavada tantas vezes que parecia um céu desbotado, colava em suas costas suadas. Do caminhão desceram sua mãe, Dona Maria, sua irmã Alzira e seu irmão mais velho, Luiz. Ninguém sorria. Tinham a expressão de quem vai a um enterro. Acabou de chegar o comprador do resto dos bois, disse Severo, sem olhos nos olhos de Heitor. Ele cuspiu no chão seco. A carga está paga. É tudo o que conseguimos. Heitor ficou parado, olhando para um ponto entre o pai e o caminhão. Sentiu o peso do alicate em sua mão. Então, disse ele, e a palavra saiu baixa, quase engolida pelo ar parado. Então, nada, disse Alzira. Ela veio para a frente ajustando o bracelete de prata no pulso. Aqui não tem mais futuro, Heitor. Só seca e dívida. Conseguimos um lugar para ficar em Fortaleza. O tio Osmar vai nos ajudar a começar de novo. Dona Maria choramingava baixo, enxugando os olhos com a ponta do lenço. É muito triste deixar a terrinha, mas é o melhor, meu filho. O melhor. Luiz chutou uma pedra. Na capital tem trabalho, tem como viver direito. Aqui a gente só definha. Heitor olhou de um para o outro. O sol da tarde batia forte em suas nucas, fazendo brilhar o suor. Ele sentiu um vazio se abrir no peito, mas suas feições não se moveram. Só os olhos, aqueles olhos claros, ficaram um pouco mais distantes. E o rancho? Perguntou Heitor. Severo suspirou. Um som cansado. O rancho. Quem vai querer esse torrão? Só dá prejuízo. A água do córrego some por 6 meses. A cerca está sempre caída. Ele finalmente encarou o filho do meio. Fica para você, Heitor. Você sempre gostou mais daqui do que da gente. A frase doía, mas foi dita como um fato simples. Heitor sentiu a facada, mas nem piscou. Para mim? Repetiu ele. É, a escritura já está com seu nome. É a sua parte da herança adiantada, disse Luiz, com um tom que tentava ser generoso e soava apenas apressado. Você fica, a gente vai. Alzira se aproximou mais, e Heitor sentiu o cheiro do perfume dela. Algo doce e artificial que não combinava com o cheiro de terra e mato seco. Você é forte, Heitor. Você se vira. E talvez um dia, quem sabe, você vende isso por um bom preço e vai para a cidade também. Heitor não respondeu. Olhou para o rancho atrás de si. A casa de taipa com o telhado de barro. O pequeno galinheiro. O coxo de madeira onde Caramelo, o cavalo malhado, estava agora parado, observando a cena com as orelhas empinadas. Viu a terra ressecada, a vegetação baixa e retorcida, o céu imenso e azul por cima de tudo. Aquilo era tudo, e era nada. Quando vocês vão? Ele perguntou. Agora, disse Severo, o caminhão do comprador leva a nossa mudança. A gente vai no ônibus das 4 horas, já está tudo pago. Era tudo muito rápido. Tão rápido que parecia um sonho ruim. Heitor engoliu seco. A mágoa começou a subir. Um gosto amargo na garganta. Ele queria perguntar por que não tinham falado antes. Por que não tinham pedido para ele ir também. Queria gritar que ele também era da família. Mas as palavras não saíam. Elas travavam em seu peito pesadas como pedras. Ele sempre foi assim. O silêncio era seu escudo. Está bem, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Dona Maria se aproximou e tentou abraçá-lo. Ele deixou o corpo rígido. O abraço foi rápido e molhado de lágrimas. Toma conta de você, Heitor, e reza por nós. Luiz deu um tapinha desajeitado em seu ombro. Severo apenas assentiu, virou as costas e começou a subir de volta no caminhão. Alzira ficou mais um instante. Você tem certeza que fica bem? Ela perguntou, e por um segundo, Heitor achou que viu uma centelha de preocupação genuína em seus olhos. Mas logo ela olhou para o bracelete, ajustando-o de novo. A gente pode mandar notícias, quando estiver estabelecido. Estou bem, mentiu Heitor. Ela sorriu.
um sorriso que não chegava aos olhos, e seguiu os outros. O caminhão deu partida, o motor rugiu, e ele começou a se mover, levantando uma nuvem espessa de poeira vermelha. Heitor ficou parado no portão, o alicate ainda na mão, observando o veículo desaparecer na curva da estrada. A poeira levou um bom tempo para baixar. Quando baixou, não havia mais nada. Só a estrada vazia, o silêncio e o sol. Ele respirou fundo. O ar quente queimou seus pulmões. Lentamente ele se virou e olhou para o rancho Serenidade. A casa vazia, as terras secas, o cavalo sozinho. Companheiro, ele disse em voz baixa, dirigindo-se a Caramelo. Sobrou você e eu. Caramelo bufa suavemente, balançando a cabeça. Heitor atravessou o terreiro, seus pés fazendo um ruído seco na terra batida. A porta da casa estava aberta. Ele entrou. A sala principal, que também era cozinha, estava estranha. Os móveis simples que restavam, uma mesa, 2 bancos, o fogão a lenha pareciam maiores no vazio. Os quartos estavam vazios. No seu, a cama de madeira com o colchão de palha estava lá, e em cima, uma pilha pequena e arrumada. 2 calças de trabalho, 3 camisas além da que ele vestia. Meias, roupas íntimas, era tudo o que tinham deixado para ele. Suas coisas. O resto, a vida da família, tinha ido no caminhão. Ele não se sentou. Ficou parado no meio do quarto, ouvindo o silêncio. Era um silêncio diferente. Antes a casa tinha ruídos. O rádio de seu pai, o balanço da rede de sua mãe, a voz de Alzira cantarolando. Agora era um vazio pesado, um peso físico que parecia pressionar seus ouvidos. Ele saiu do quarto, pegou um balde de plástico e foi até o pequeno córrego atrás da casa. Era mais um filete de água correndo entre pedras, largura de uma mão aberta. Ele ajoelhou, encheu o balde e levou até o coxo de Caramelo. O cavalo aproximou-se e começou a beber, os lábios fazendo um barulho molhado. Água é o que não vai faltar para você, Heitor murmurou, passando a mão no pescoço áspero do animal. Pelo menos por mais 1 mês ou 2. Depois, a gente vê. Enquanto Caramelo bebia, Heitor foi até a horta, um quadrado de terra cercado com paus, onde Dona Maria tentava cultivar coentro, cebolinha e algumas pimentas. As plantas estavam murchas, lutando contra o sol. Ele pegou uma lata velha, tirou mais água do córrego e regou cada pé com cuidado, deixando a terra escura e úmida por alguns instantes antes de o calor devorar a umidade. O trabalho era seu aliado. Impedia os pensamentos. Ele arrumou algumas telhas que estavam soltas no galinheiro. Recolheu os ovos que as poucas galinhas tinham botado, eram 3. Olhou para o céu. O sol começava a descer, pintando o horizonte de laranja e roxo. A hora mais bonita do dia, e também a mais solitária. Ele preparou um fogo pequeno no fogão a lenha. Fritou um ovo com farofa. Comeu em silêncio, sentado no banco da mesa, olhando para a porta aberta onde a escuridão do sertão começava a engolir a luz do dia. O sabor da comida era o de sempre, mas hoje sabia a nada. Quando terminou, lavou o prato e a panela no córrego. A noite chegou de repente, como sempre chegava. Um manto escuro salpicado de milhões de estrelas. O frio, filho da seca, desceu da caatinga e entrou pela porta. Heitor vestiu um casaco velho e sentou-se no umbral da porta. Os sons da noite tomaram conta. O vento soprando suave entre as folhas secas da juazeiro. O coro incessante dos grilos. O latido distante de um cachorro em alguma propriedade vizinha, a quilômetros dali. Ele procurou por um som de voz, de riso, de vida humana. Não havia. Fizeram a escolha deles. Ele disse para o escuro, sua voz um sussurro rouco. E eu fiz a minha, mas no fundo, ele sabia que não tinha feito escolha nenhuma. Tinha sido escolhido, tinha sido deixado, como um móvel velho que não cabe na mudança. A dor, agora sozinha no escuro, começou a crescer. Era uma dor surda, que apertava seu peito e fazia sua garganta fechar. Ele não chorou. Heitor não chorava. Ele respirava fundo e engolia a dor, deixando-a assentar no fundo de sua barriga. Um peso frio e familiar. Depois de um tempo longo, ele levantou-se, foi até o quarto e se deitou na cama dura. O colchão de palha farfalhou. Pelas frestas da taipa, ele podia ver as estrelas. A casa inteira rangia com o vento, fazendo barulhos que ele não conhecia. Cada ruído o fazia se tensionar, esperando ouvir a voz do pai ou os passos da mãe. Só ouvia o vento. Na manjedoura, Caramelo moveu-se, seus cascos fazendo um som suave na terra. Era um som reconfortante. Era vida. Boa noite, Caramelo. Heitor sussurrou para o teto escuro. O cavalo respondeu com um bufido suave, que chegou até ele através da parede fina. Heitor fechou os olhos.
O cansaço do dia, o peso emocional, tudo começou a pesá-lo. Enquanto o sono vinha, uma única frase girava em sua mente, clara e firme como a lua que agora surgia no céu. Amanhã é outro dia, e o rancho ainda é meu. O primeiro raio de sol atravessou a fresta da parede e atingiu o rosto de Heitor. Ele abriu os olhos. O céu lá fora ainda estava cor de ferrugem, escuro, mas uma faixa clara anunciava o dia. Ele não precisou de despertador. Seu corpo já sabia a hora. Eram 5 da manhã. Ele se levantou da cama, esticou o corpo que doía um pouco do trabalho do dia anterior. O silêncio da casa era absoluto, diferente do silêncio da noite que era cheio de sons de insetos e animais. O silêncio da madrugada dentro da casa era vazio. Ele vestiu a mesma calça de trabalho, calçou os botões surrados e saiu para o terreiro. O ar estava frio e limpo. Ele respirou fundo, enchendo os pulmões. Na manjedoura, Caramelo já estava de pé. O cavalo virou a cabeça na direção dele e bufou, um sopro de vapor no ar gelado. "Bom dia, companheiro", disse Heitor, sua voz soando alta no quieto da manhã. "Frio, né? Mas o sol já vem aí." Ele foi até o pequeno córrego. A água corria lenta, um fio prateado no meio das pedras. Encheu 2 baldes. Um levou para Caramelo, o outro colocou ao lado do fogão para o café. Acendeu o fogo com gravetos secos e um pedaço de estopa. As chamas crepitaram, iluminando seu rosto sério. Enquanto a água esquentava, ele pegou uma escova e foi até o cavalo. Começou a escovar o pelo branco e marrom, tirando a poeira da noite. "Hoje a gente tem que dar uma olhada na cerca lá do lado oeste", ele falou, num tom baixo e constante, como se explicasse o plano do dia a um sócio. "O vento forte da semana passada derrubou mais um pedaço. Se a gente não consertar, qualquer um desses bezerros do seu neco pode entrar e comer o que resta da horta." Caramelo parecia ouvir, as orelhas se virando para a voz de Heitor. De vez em quando ele dava uma leve cabeçada, como se concordasse. O café ficou pronto. Heitor tomou uma xícara preta e forte, com um pedaço de rapadura quebrada. Comeu em pé, olhando para o leste, onde o sol começava a surgir. Uma bola laranja queimando a linha do horizonte. A luz dourada foi tocando primeiro as copas das árvores mais altas, depois os telhados, depois a terra. O dia nascia, e com ele, o calor. Ele guardou as coisas, pegou o rolo de arame farpado, o alicate e um martelo. Colocou tudo numa sacola de lona velha. "Vamos, Caramelo, trabalho não falta." Não colocou rédeas no cavalo. Ele simplesmente começou a andar em direção ao lado oeste do terreno. E Caramelo o seguiu, mantendo uma distância de alguns passos, como um guarda-costas fiel. A caminhada era longa. O rancho Serenidade não era enorme, mas tinha suas dimensões. Eles passaram por áreas de caatinga baixa, onde mandacaros resistiam, espinhentos e verdes. O sol já subia, e o frio da madrugada se dissolveu, substituído por um morno que prometia se transformar em calor pesado. Chegaram na cerca. Heitor tinha razão. Um poste de aroeira estava inclinado, e 3 varas de arame estavam soltas, caídas no chão. Do outro lado, a pastagem do vizinho, seu neco, se estendia. Um bezerro curioso olhava para eles de longe. Heitor pôs a sacola no chão e começou o trabalho. Primeiro, endireitou o poste, cavando um pouco a terra solta e firmando a base com pedras. Depois, com o alicate, começou a esticar e prender os arames. "Me passa o martelo aí, por favor", ele disse, sem pensar, estendendo a mão para o lado. Não havia ninguém, só Caramelo pastando um capim ralo perto dali. Heitor olhou para sua mão vazia e deixou cair, um sorriso amargo nos lábios. Ele mesmo pegou o martelo. O som do metal batendo no prego ecoava no silêncio. Tum, tum, tum. O trabalho era solitário. Suas mãos trabalhavam, seu suor escorria, mas sua mente vagava. Ele pensava no almoço do dia anterior, a família toda reunida naquela mesma mesa barulhenta. Seu pai reclamando da seca, sua mãe falando dos parentes em Tauá, Alzira sonhando com a cidade alta. Agora só restava o som do martelo e o ruído de Caramelo arrancando folhas. "Eles devem estar em Fortaleza agora", ele falou em voz alta, para quebrar o silêncio que pesava. "Devem ter chegado ontem à noite. O tio Osmar deve ter buscado no rodoviária. A casa dele é pequena, vai ser apertado para todo mundo." Prendeu um arame com força, como se a tensão no metal pudesse conter algo dentro dele. Talvez estejam almoçando agora num restaurante, comendo coisa diferente, vendo carros e prédios. Ele parou, limpou a testa com o braço. "E a gente aqui, prendendo arame.
Caramelo ergueu a cabeça e olhou para ele, como se sentisse o tom da voz. Heitor olhou de volta. Mas a gente escolheu ficar, não foi, Caramelo? A gente gosta da quietude. Ele sabia que não era bem uma escolha, mas dizer isso em voz alta para o cavalo fazia parecer mais verdade. Fazia parecer que ele tinha algum controle. Terminou a cerca. O sol estava quase a pino. O calor era denso, uma onda que subia da terra e descia do céu. Ele recolheu as ferramentas. Vamos buscar água. O córrego lá perto da Pedra Grande deve ter mais. Caminharam até uma parte mais baixa do terreno, onde uma formação de arenito, uma pedra grande e retorcida pelo tempo, criava uma sombra escassa. Ali, um filete de água um pouco mais generoso corria. Heitor encheu os baldes que tinha trazido. Enquanto isso, Caramelo foi até a base da Pedra Grande e começou a cheirar o chão, bufando. Encontrou algo, camarada? Perguntou Heitor sem muita atenção. Deve ser algum rastro de tatu. Cuidado para não pisar em cobra. Ele levou a água para a horta, regou as plantas com paciência, gota a gota. As pimenteiras estavam dando alguns frutos pequenos e verdes. O coentro lutava para sobreviver. Cada planta era uma vitória contra a seca. Ele se ajoelhou e, com os dedos, afofou a terra em volta de um pé de cebolinha. Vocês vão ver só. Ele sussurrou para as plantas. A gente vai conseguir. Vocês vão crescer fortes. Almoçou feijão que havia cozido no dia anterior com farinha e um ovo. Comeu sentado na sombra da varanda. Caramelo deitou-se perto, cochilando. O mundo parecia parado. Não havia um carro, não havia uma voz humana. Só o zumbido das moscas e o próprio som de sua mastigação. À tarde foi para outras pequenas tarefas. Consertou uma telha no galinheiro. Limpou o coxo de caramelo de folhas velhas. Andou pelo perímetro do terreno, olhando para a terra seca, para os cactos, para o céu sem nuvens. A saudade vinha em ondas. Às vezes era um aperto no peito quando lembrava do riso de sua mãe. Às vezes era uma pontada de raiva quando pensava na expressão apressada de seu pai. No final da tarde, ele e Caramelo foram até o ponto mais alto do terreno, um pequeno morro de onde se via toda a extensão do rancho Serenidade e as terras vizinhas ao longe. O sol estava se despedindo, pintando tudo de dourado e rosa. Heitor sentou-se numa pedra. Caramelo ficou ao lado dele, quieto. É bonito, disse Heitor, quase para si mesmo. Quando a gente para olhar, é muito bonito. O cavalo moveu a cabeça, esfregando-a levemente no ombro de Heitor. Era um gesto de conforto. Heitor levantou a mão e acariciou o focinho áspero do animal. Você é o único que não me deixou, nem quando te acharam lerdo e teimoso. Você ficou. Sua voz embargou um pouco. E eu fiquei. Será que a gente é teimoso mesmo, Caramelo? Será que a gente devia ter ido com eles? A pergunta ficou no ar. Não havia resposta. Só o vento quente da tarde, que começava a esfriar. Heitor não esperava uma resposta. A dúvida era real. O medo também. Medo de estar errado. Medo de estar desperdiçando sua vida num pedaço de terra que ninguém mais queria. Mas quando ele olhou para o rancho lá embaixo, para a casa simples sob a luz dourada, algo dentro dele se ajeitou. Era seu. Cada pedra, cada árvore retorcida, cada trilha de poeira. Ele conhecia cada centímetro. Era uma extensão de si mesmo. Não, ele disse, sua voz firme novamente. Não devia. Essa terra pode não dar riqueza, mas ela me dá lugar. E lugar é coisa rara nesse mundo. A noite caiu. Ele fez um jantar simples. Sentou-se na porta como na noite anterior. Mas hoje, o silêncio era um pouco menos pesado. A rotina do dia, o trabalho, as pequenas conversas com Caramelo e com as plantas tinham preenchido um pouco o vazio. Deitado na cama, ouvindo os ruídos noturnos, ele pensou no dia seguinte. Mais trabalho, mais cuidado. Mais um dia sob o sol do sertão. A mágoa ainda estava lá, uma pedra fria dentro dele. Mas por cima dela, uma camada fina de determinação estava se formando. Era frágil, mas era algo. Antes de dormir, ele olhou para a direção da cidade, onde as luzes de Fortaleza brilhavam invisíveis no horizonte escuro. Boa noite, família, sussurrou. Durma bem, Caramelo. E dessa vez, o sono veio um pouco mais rápido. O sol das 3 da tarde era um peso branco no céu. Heitor estava ajoelhado na terra, perto do galinheiro, tentando amarrar com arame um pedaço de madeira que se soltara. O suor escorria em filetes por suas costas debaixo da camisa jeans. Caramelo pastava a alguns metros dali, na sombra magra de um juazeiro. Mais um que não aguentou o vento, Heitor comentou, puxando o arame com força.
Parece que tudo aqui quer cair, Caramelo. A cerca, a telha, a madeira, até a gente às vezes. O cavalo ergueu a cabeça mastigando lentamente. Seus olhos escuros pareciam observar algo atrás de Heitor, no horizonte distante. Depois, voltou a pastar. Heitor terminou o reparo e se levantou esfregando as mãos para tirar a terra. A quietude da tarde era quase total. Só o zumbido insistente de uma mosca e o som seco de seus próprios passos. Ele olhou para o céu. Nem uma nuvem. A estiagem se anunciava forte. Vamos dar uma volta, ele disse. Ver se o córrego lá na baixada ainda tem alguma coisa. Precisamos guardar água para você. Pegou um balde vazio e começou a andar em direção ao lado leste do terreno, onde a terra descia suavemente. Caramelo o seguiu como sempre. A caminhada era silenciosa. O calor fazia o ar tremer sobre o solo. Quando chegaram perto da grande pedra de arenito, Heitor desviou o caminho. A pedra era um marco na propriedade, uma formação antiga e retorcida, do tamanho de um carro pequeno. A sombra que ela fazia era o único lugar verdadeiramente fresco naquela hora. Foi então que Caramelo parou. Não parou para pastar. Parou de repente, as orelhas empinadas para a frente, direcionadas para a base da pedra grande. Ele bufou, um som forte e seco. Ei, o que foi? Perguntou Heitor, parando também. Caramelo não olhou para ele. Avançou alguns passos até ficar bem ao lado da pedra. Baixou a cabeça e cheirou a terra com força, fazendo um ruído de sopro. Depois, levantou a pata dianteira direita e bateu no chão. Tum! Ei, camarada, cuidado aí. Pode ter cobra debaixo da pedra, alertou Heitor, aproximando-se. Mas Caramelo não parou. Bateu o casco de novo no mesmo lugar. Tum! E de novo. Tum! Era um som surdo e insistente. Ele não estava tentando cavar para comer capim, era diferente. Era um batimento regular, teimoso. O que você encontrou aí? Heitor ficou ao lado do cavalo, olhando para o chão. A terra parecia igual a qualquer outra. Cinza, ressecada, com algumas rachaduras. Não havia capim, nem pegadas de animal. Caramelo parou de bater e olhou para Heitor. Seus olhos grandes pareciam dizer alguma coisa. Ele bufou de novo, mais suave, e voltou a cheirar a terra. Depois, olhou de novo para Heitor e bateu o casco mais uma vez. Tum! É alguma coisa enterrada? Osso de animal? Foi aqui que a onça pegou aquele bode ano passado? Heitor se ajoelhou, passando a mão sobre a terra. Não sentiu nada de diferente. Não tem nada, Caramelo, é só terra seca. Ele tentou se levantar, mas Caramelo moveu-se rapidamente, colocando a cabeça entre Heitor e a direção da casa, como se o impedisse de ir embora. O cavalo bufa mais uma vez, um som de impaciência, e bate o casco 2 vezes seguidas. Tum, tum. Heitor franziu a testa. Caramelo nunca tinha agido daquela forma. Ele era calmo, às vezes teimoso em não andar se não quisesse, mas nunca insistente assim, nunca comunicativo desse jeito. Você quer que eu cave? É isso? Perguntou Heitor desconfiado. Caramelo parou de bater e ficou parado, olhando fixamente para o homem. Era como se dissesse, finalmente. Heitor suspirou. O calor era grande, ele estava cansado e aquilo parecia loucura, mas a insistência do animal era real. Tá bom, vou ver o que é. Mas se for um vespeiro, você vai se arrepender. Ele foi até um arbusto perto e pegou um graveto mais grosso. Voltou e começou a escavar a terra com a ponta do graveto, no exato ponto onde Caramelo batia. A camada superficial era dura, mas logo abaixo a terra estava mais solta. O graveto não encontrou pedra, nem osso. Ele cavou um pouco mais fundo, fazendo um buraco do tamanho de uma tigela. Nada, Caramelo, não tem nada. O cavalo, porém, não se moveu. Continuou olhando para o buraco. Heitor jogou o graveto no chão. Já chega, vamos buscar água. Ele pegou o balde e deu alguns passos. Caramelo não o seguiu. Heitor parou e olhou para trás. O cavalo estava exatamente no mesmo lugar, agora raspando o chão com o casco num movimento lateral, como se tentasse aumentar o buraco por conta própria. Ei, para com isso, você vai machucar o casco. Caramelo parou de raspar, mas então, com uma determinação que parecia quase humana, levantou a pata e bateu com força no chão, bem na beirada do buraco que Heitor tinha feito. A terra solta voou. Heitor ficou parado, observando. Uma sensação estranha começou a crescer dentro dele. Talvez não fosse loucura. Talvez o cavalo estivesse tentando mostrar algo importante. Ele se lembrou de histórias que seu avô contava, de cavalos que sentiam água subterrânea. Em plena seca, encontrar um veio d'água seria um milagre. Seria uma salvação.
O cansaço desapareceu, substituído por uma centelha de esperança. É água? Ele perguntou em voz baixa, voltando para perto do animal. Você está sentindo água, Caramelo? O cavalo pareceu reagir à sua voz. Bateu o casco mais uma vez, mas agora mais devagar, como se dissesse que Heitor estava no caminho certo. A decisão foi tomada. Heitor jogou o balde vazio no chão. Espera aqui, vou buscar a enxada. Se for água, a gente vai achar. Ele correu em direção à casa, uma corrida desengonçada no calor. O coração batia um pouco mais forte, não só pelo esforço. A possibilidade de encontrar água, uma fonte própria, ali na sua terra, era um sonho. Algo que tornaria o Rancho Serenidade verdadeiramente seu, independente. Em menos de 5 minutos ele voltou, ofegante, com a enxada velha de cabo liso no ombro. Caramelo ainda estava no mesmo posto, vigilante. Se for água, você vai ter um balde extra todo dia, eu prometo, Heitor disse, posicionando a lâmina da enxada na terra. Ele cravou a ferramenta no solo. O primeiro golpe foi fácil na terra já revolvida. O segundo, mais fundo. O terceiro encontrou resistência, uma camada mais dura. Ele trabalhou, e o suor escorria em abundância, misturando-se à poeira em seu rosto. O buraco foi ficando mais largo e mais profundo. Aos poucos, ele se esqueceu do calor, do cansaço, de tudo. Sua atenção estava total na terra que se abria. Caramelo observava cada movimento, imóvel, só as orelhas se mexendo. Seus olhos escuros refletiam a luz do sol que filtrada pela poeira que subia. Heitor parou para respirar. O buraco já tinha quase meio metro de profundidade. A terra no fundo estava mais escura, úmida. Está molhado, ele exclamou, um sorriso raro abrindo seu rosto. Você tinha razão, camarada. Tem água aqui. Animado, ele atacou a terra com mais vigor. A enxada subia e descia. Cada golpe trazia mais terra escura para a superfície. A umidade era visível. O cheiro de terra molhada, um cheiro bom e raro, encheu o ar. Ele estava tão focado no ato de cavar, na promessa de água, que não percebeu a mudança imediata. Aos poucos, a terra úmida no fundo do buraco começou a escorrer, não como água limpa, mas como uma lama mais escura, muito escura. Heitor deu mais um golpe forte, tentando aprofundar o veio. A ponta da enxada atingiu algo que não era pedra. Foi um som abafado. Ele puxou a ferramenta para trás. E então, do pequeno ponto onde a lâmina penetrara, um líquido começou a brotar. Não era água. Era um filete grosso, viscoso, da cor da noite mais escura. Ele escorria com uma lentidão pesada, brilhando de forma estranha sob a luz forte do sol. E um cheiro forte e estranho, metálico e doce de uma maneira errada, começou a subir do buraco, dominando o cheiro de terra molhada. Heitor congelou, a enxada ainda nas mãos. Seus olhos arregalaram-se. Ele olhou para o líquido preto que agora cobria o fundo do buraco e começava a subir lentamente pelas laterais. Olhou para Caramelo. O cavalo não parecia animado, parecia alerta. Ele deu um passo para trás, bufa uma vez, um som de aviso. Heitor conhecia aquele cheiro. Tinha sentido uma vez, anos atrás, quando um caminhão-tanque tombou na estrada para Quixeramobim. Os homens gritavam, afastavam os curiosos. O cheiro impregnou a cidade por dias. Petróleo. Ele deixou a enxada cair no chão ao seu lado. O som metálico pareceu muito alto. Seu coração, que batia rápido pela corrida e pela esperança, agora acelerou de uma forma diferente. Um frio percorreu sua espinha, apesar do calor de 40 graus. Ele achou que ia encontrar água. Encontrou outra coisa. Algo que ele não sabia se era bom. Algo que dava medo. Heitor ficou parado, olhando para o líquido preto que crescia dentro do buraco. O cheiro forte enchia seu nariz, grudava na garganta. Caramelo bufou de novo, mais forte, e deu mais 2 passos para trás. Petróleo, Heitor disse em voz baixa, como se precisasse ouvir a palavra para acreditar. É petróleo, Caramelo. O cavalo balançou a cabeça como se rejeitasse o cheiro. Heitor finalmente se moveu. Ajoelhou-se na beirada do buraco com cuidado. O líquido era grosso, brilhante. Ele esticou a mão, mas parou a alguns centímetros. Não queria tocar. Lembrou-se do que ouvira na cidade, em conversas na feira. Petróleo era riqueza. Era ouro negro. A Petrobras, poços, dinheiro. Mas aquela não era uma plataforma no mar. Não era uma torre de perfuração. Era um buraco no chão do seu rancho, perto de uma pedra. O petróleo estava saindo sozinho, como um olho que chorava uma lágrima escura e fedorenta. Um frio diferente tomou conta dele. Não era medo do líquido. Era medo do que ele significava.
Se aquilo valia tanto dinheiro como diziam, e estava na terra dele. E agora? Ele perguntou, olhando para Caramelo. O que eu faço com isso? O cavalo não tinha resposta. Só olhava para o buraco com desconfiança. Heitor se levantou. Suas pernas tremiam um pouco. Ele precisava pensar, mas os pensamentos vinham em turbilhão. Dinheiro, riqueza, família, gente gananciosa, perigo. A primeira ideia clara veio. Ele não podia deixar aquilo à mostra. Alguém podia ver. Um vizinho que passasse a cavalo, um caçador. O cheiro era forte, podia viajar com o vento. Ele olhou em volta procurando algo para tampar. Viu a enxada jogada no chão. Viu a lona velha que usava para cobrir lenha quando chovia, dobrada perto de um arbusto mais adiante. Correu até lá, pegou a lona. Era pesada, de tecido grosso e azul desbotado. Voltou ao buraco. O petróleo já tinha enchido o fundo e começava a transbordar, escorrendo devagar pela terra. Ele jogou a lona sobre a abertura. O tecido escuro cobriu o líquido, mas logo uma mancha úmida e preta começou a aparecer no centro. Preciso de peso, muito peso. Ele correu até a pedra grande. Havia pedras menores soltas ao redor da base. Escolheu uma do tamanho de uma mala, plana e pesada. Agarrou-a com as duas mãos, fazendo força. Os músculos de seus braços cordearam. Ele conseguiu levantar e, cambaleando, levou-a até o buraco. Com um último esforço, jogou-a em cima da lona, bem no centro da mancha que crescia. A pedra aterrissou com um baque surdo. A lona afundou um pouco, mas a pressão pareceu conter o fluxo. O petróleo não transbordou mais, pelo menos por enquanto. Heitor ficou de pé, ofegante, as mãos sujas de terra e do óleo que respingara. Olhou para sua obra, um monte estranho, uma lona azul com uma pedra em cima, no meio do terreno seco. Era muito óbvio. Qualquer um que visse ia achar estranho. Preciso esconder isso, ele murmurou. Olhou em volta. Havia galhos secos caídos por toda a parte, restos da última ventania. Começou a juntá-los, galhos de jurema, de catingueira, espinhentos. Levou braçadas até o local e começou a cobrir a lona e a pedra. Trabalhou rápido, com uma urgência nova. Aos poucos, o monte desapareceu sob uma pilha de lenha seca, que parecia ter sido apenas ajuntada ali. Quando terminou, parou para observar. De longe, podia passar por um amontoado normal, mas ele sabia o que estava debaixo. O cheiro ainda estava lá, porém menos intenso, misturado ao cheiro de madeira seca e pó. Caramelo aproximou-se lentamente e cheirou os galhos. Depois olhou para Heitor. Acho que está bom por enquanto, disse Heitor, limpando a testa com o braço. Sua camisa estava encharcada de suor e tinha manchas escuras de óleo. O que a gente faz agora, hein? O sol começava a descer, mas o calor ainda era grande. Heitor pegou a enxada e o balde vazio. Olhou uma última vez para o monte de galhos. Parecia inocente. Parecia uma pilha qualquer, mas seu coração batia rápido e duro contra as costelas. Vamos para casa, ele disse para Caramelo. A caminhada de volta foi silenciosa. Heitor não falava, seus olhos não viam a paisagem. Ele via o líquido preto subindo, via rostos de pessoas que poderiam aparecer, via a expressão de sua família se soubesse. Chegando ao terreiro, ele lavou a enxada com cuidado no córrego, tirando toda a terra e os resíduos escuros. Lavou as mãos muitas vezes, esfregando com sabão de pedra, mas o cheiro de petróleo parecia impregnado em sua pele. Colocou a enxada no lugar habitual, encostada na parede da casa. Entrou. A casa estava escura e silenciosa como sempre, mas agora o silêncio parecia diferente. Parecia carregado de um segredo enorme. Ele acendeu um lampião, a luz fraca iluminando a sala vazia. Sentou-se à mesa e colocou a cabeça nas mãos. O cheiro do óleo ainda estava nele. Petróleo, ele disse para o vazio, na minha terra. Os pensamentos voltaram mais organizados agora. Se aquilo era mesmo um veio, podia valer uma fortuna. Dinheiro suficiente para comprar 10 ranchos. Dinheiro para ir para a cidade, para ter uma casa grande, um carro novo. Dinheiro para nunca mais se preocupar com água ou comida. Mas outro pensamento veio atrás, mais forte. Esse dinheiro traria gente. Gente como os homens de terno que ele via às vezes na cidade, falando de negócios e de documentos. Gente que faria de tudo por um pedaço daquela riqueza e traria sua família de volta. Eles tinham ido embora quando a terra era seca e pobre. E se soubessem que ela era valiosa, um calafrio percorreu seu corpo. Ele não podia contar para ninguém. Ninguém.
nem para seu vizinho mais próximo, seu Neco, que era um homem bom. A notícia se espalharia como fogo no capim seco, mas também não podia ignorar. O buraco estava lá, tampado de qualquer jeito. O petróleo não ia parar de jorrar. Ele precisava de uma solução melhor. Precisava de conselho. Mas de quem? Caramelo apareceu na porta aberta, sua silhueta grande bloqueando a pouca luz que vinha de fora. Ele bufou suavemente. Heitor levantou os olhos. Foi você quem achou, ele disse para o cavalo. Você sabia que tinha algo ali. Algo diferente. E agora, o que a gente faz? Fica rico e vira alvo? Ou tampa de vez e finge que nunca aconteceu? Caramelo entrou na casa, algo que ele raramente fazia. Seus cascos fizeram um som oco no piso de terra batida. Ele se aproximou de Heitor e esfregou a cabeça no ombro do homem. Um gesto de conforto. Heitor levantou a mão e acariciou o pescoço do animal. Pelo menos você não quer dinheiro, ele murmurou. Você só quer capim e água. A noite chegou por completo. Heitor fez um pouco de janta, mas mal conseguiu comer. Cada som lá fora o fazia se sobressaltar. O vento batendo em uma porta solta soava como passos. O grilo parecia um sussurro. Ele se deitou na cama, mas o sono não vinha. Ficou olhando para o teto escuro, ouvindo a respiração calma de Caramelo, que decidira deitar no chão da sala. A pergunta martelava em sua cabeça. O que fazer? Se ele contasse para as autoridades, a Petrobras viria. Eles tomariam conta de tudo. Ele talvez recebesse algum dinheiro, uma compensação, mas perderia o controle. A terra deixaria de ser dele. Viraria um local de máquinas, de homens com capacete de barulho. Se ele não contasse, o petróleo podia vazar mais, poluir o pequeno córrego, matar as plantas e os animais. E o segredo podia ser descoberto de qualquer maneira. E havia uma terceira opção, uma que começou a crescer dentro dele, teimosa como uma raiz de mandacaru. A terra era dele. A descoberta foi feita por ele e por seu cavalo. Talvez ele pudesse administrar isso sozinho, de algum jeito. Vender em pequenas quantidades, procurar um comprador discreto. A ideia era perigosa e ele não sabia por onde começar. Mas era a única que fazia o sentimento de posse dentro dele ficar quieto. Fora, na escuridão, o vento mudou de direção. Por um instante trouxe até a casa um cheiro fraco, mas inconfundível, daquele monte de galhos perto da pedra grande. Heitor virou de lado na cama, fechando os olhos com força. Amanhã, ele sussurrou para si mesmo. Amanhã, eu decido. O som de um motor diferente cortou o silêncio da tarde 3 dias depois. Não era o caminhão de seu Neco, nem o trator velho do sítio do lado. Era um motor mais suave, mais baixo. Um motor de carro de passeio. Heitor estava no terreiro tentando consertar o cabo solto de uma enxada. Ele congelou. Apenas algumas pessoas tinham carro por aquelas estradas de terra. Visitantes não eram comuns. Uma sensação fria começou no seu estômago. Caramelo, que estava deitado na sombra da casa, levantou-se rápido. Suas orelhas viraram-se na direção do som, rígidas. Ele bufa, um som de alerta. Calma, Heitor disse, mais para si mesmo do que para o cavalo. O carro, um sedã prateado coberto de poeira vermelha, apareceu na curva da estrada e diminuiu a velocidade perto do portão. Parou. Heitor reconheceu o carro antes mesmo de ver as pessoas dentro. Era do tio Osmar. A porta do motorista abriu. Tio Osmar saiu, vestindo uma camisa social amarela que já parecia molhada de suor. Depois, do lado do passageiro, saiu Ronaldo, o primo. Ele usava óculos escuros e uma camiseta branca. A porta de trás abriu e Alzira saiu, ajustando o bracelete de prata no pulso. Ela olhou para o rancho e Heitor viu a expressão dela mudar de curiosidade para uma pena clara. Nenhum dos seus pais estava ali. Heitor ficou parado, a enxada na mão. Ele não foi em direção ao portão. Eles vieram até ele. Olha só quem está aqui, disse Alzira, forçando um sorriso largo. O nosso sertanejo teimoso. Tio Osmar fechou a porta do carro. Heitor, meu filho, como é que vai essa coisa? Ronaldo tirou os óculos escuros e olhou em volta, seus olhos percorrendo a casa simples, o galinheiro, a terra seca. Caramba, Heitor, tá vivendo no tempo da roça, hein? Heitor não respondeu. Ele apenas assentiu com a cabeça, um movimento curto. Vocês trouxeram meus pais? Ele perguntou, sua voz soando rouca por falta de uso. Alzira trocou um olhar rápido com Osmar. Ah, não. Eles ficaram na cidade. A mãe não está se sentindo muito bem. A viagem é cansativa, você sabe. Mas eles mandaram muitas saudades. Heitor sabia que era mentira. Seus pais não tinham mandado saudades.
Eles tinham escolhido não vir. O que vocês querem aqui? Ele perguntou diretamente. Tio Osmar riu, um som seco. Que isso, rapaz? A família veio te visitar, ver como você está se virando sozinho nesse fim de mundo. Estou me virando, disse Heitor. Ronaldo deu alguns passos olhando para a horta murcha. Dá para ver. Tá um paraíso aqui. Sua voz tinha um tom de deboche. Alzira se aproximou de Heitor. Está muito magro. Você está comendo direito? A gente trouxe umas coisas da cidade para você. Ela sinalizou para o carro. Arroz, feijão, umas latas. Eu não preciso, disse Heitor, mas a palavra saiu baixa. Não fala besteira, disse tio Osmar vindo mais perto. Olha, Heitor, a gente sabe que as coisas foram apressadas, mas a família não esqueceu de você. A gente veio aqui para fazer uma proposta. Heitor apertou o cabo da enxada. Qual proposta? É o seguinte, disse Ronaldo cruzando os braços. A gente conhece um cara, um fazendeiro de Russas. Ele está comprando terras por aqui. Ele pode dar um bom preço nesse seu pedaço de chão, um dinheiro vivo. Com isso você pode ir para a Fortaleza também, arrumar um lugar decente, trabalhar numa loja, algo assim. Heitor olhou de um para o outro. O mesmo frio do estômago subiu para seu peito. Eles queriam que ele vendesse. Queriam se livrar do rancho e, por tabela, se livrarem da preocupação que era ele, Heitor, o irmão abandonado. Eu não quero vender, ele disse. Alzira colocou a mão no braço dele. Heitor, pensa bem, o que você vai fazer aqui sozinho? Quando a seca apertar de vez, quando o córrego secar, você vai passar necessidade. Já passei, respondeu Heitor, retirando o braço gentilmente. E sobrevivi. Tio Osmar suspirou impaciente. Não seja teimoso, menino, isso aqui não tem futuro. Você está desperdiçando sua vida. Foi nesse momento que o vento mudou. Uma brisa súbita veio do lado leste do terreno, trazendo com ela um cheiro familiar e forte. O cheiro metálico e doce de petróleo. A pilha de galhos que Heitor fizera não escondia o cheiro por completo, só o abafava. Com o vento certo, ele vinha direto para o portão. Ronaldo franziu o nariz. Que cheiro esquisito é esse? Alzira cheirou o ar. É gasolina? Óleo queimado? Tio Osmar, que tinha trabalhado numa oficina anos atrás, virou a cabeça na direção do vento. Seu rosto ficou confuso por um segundo. Depois, os olhos se arregalaram. Ele conhecia aquele cheiro. Sem dizer uma palavra, ele começou a andar na direção do cheiro, afastando-se do grupo. Ei, tio, onde você vai? Perguntou Ronaldo. Heitor sentiu seu coração parar. Por ali não tem nada, ele disse, mas sua voz não tinha força. Tio Osmar não ouviu, ou não quis ouvir. Seus passos ficaram mais rápidos. Ele passou pela casa, em direção à área onde ficava a Pedra Grande. Alzira e Ronaldo se entreolharam e o seguiram. Heitor ficou parado por um instante, uma onda de pânico tomando conta dele. Depois, seguiu-os, suas pernas pesadas. Quando ele os alcançou, já era tarde. Tio Osmar estava parado a alguns metros da Pedra Grande, olhando fixamente para o amontoado de galhos. A mancha escura no chão ao redor da pilha era visível. A terra estava impregnada de óleo negro. O cheiro aqui era muito mais forte. O que é isso, Heitor? Perguntou o tio Osmar. Sua voz estava estranha, contida. É nada, Heitor tentou. Lixo velho, restos de óleo que eu joguei. Ronaldo se aproximou e deu um leve chute em um dos galhos na borda da pilha. O galho rolou, revelando um pedaço da lona azul embaixo, e a mancha escura e brilhante na lona. Não é lixo, disse Ronaldo curioso. Ele se abaixou e pegou um galho mais resistente. Começou a remover os galhos do topo da pilha. Ei, para com isso, Heitor disse, mas não se moveu. Era como assistir a um desastre lento. Ele não conseguia parar. Alzira cobriu o nariz e a boca com a mão. Que cheiro horrível! O que você fez aqui, Heitor? Ronaldo empurrou a última pedaço de lenha. Lá estava, a lona azul pregada por uma pedra grande. No centro, a lona estava encharcada de um líquido preto e grosso que ainda parecia úmido. Uma fina camada de óleo brilhava ao redor da base da pedra, na terra. Tio Osmar deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido. Ele se ajoelhou, evitando tocar no líquido, e cheirou o ar logo acima da lona. Ele ficou imóvel por um longo momento. Quando ele se levantou, seu rosto estava completamente diferente. A impaciência tinha ido embora, substituída por algo que Heitor nunca tinha visto nos olhos do tio. Choque puro. E logo atrás, um brilho intenso. Meu Deus do céu, tio Osmar sussurrou. É petróleo. A palavra ficou suspensa no ar quente. Ronaldo congelou, o galho ainda na mão. Alzira baixou a mão do rosto, seus olhos arregalados. O quê?
Ela disse, a voz um fio. Petróleo, repetiu tio Osmar mais alto. Ele olhou para Heitor. Tem petróleo aqui, no seu terreno, jorrando. Ronaldo deixou o galho cair. Ele olhou para a mancha, depois para o rosto pálido de Alzira, depois para Heitor. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ele estava fazendo cálculos. Heitor podia quase ver os números passando atrás dos olhos do primo. Alzira finalmente se moveu. Ela deu 2 passos em frente, olhando para o líquido como se fosse uma miragem. Isso vale. Vale tudo, tio Osmar completou, sua voz trêmula agora. Vale uma fortuna. Uma fortuna que a gente deixou para trás. Ele virou para Heitor, seus olhos estreitando. Há quanto tempo você sabe disso? Heitor não respondeu. Ele apenas ficou parado, sentindo o olhar dos 3 sobre ele. O sol batia em sua nuca. Caramelo, que tinha seguido o grupo a uma distância segura, bufou baixo, uma nota de alerta. A expressão de Alzira mudou rapidamente. A incredulidade deu lugar a um entendimento doloroso, e então a algo mais calculado. Ela olhou para Heitor com novos olhos. Não era mais o irmão coitado e teimoso. Era o homem que estava em cima de uma montanha de dinheiro. Heitor, ela disse, e sua voz estava suave agora, muito suave. Heitor, irmãozinho, você achou petróleo. O motor do carro prateado ligou com um ronco abafado. Tio Osmar acelerou com força, fazendo as rodas escorregarem na terra solta antes de agarrarem e lançarem o carro de volta para a estrada. A poeira vermelha subiu em uma nuvem espessa, engolindo a vista do rancho Serenidade. Dentro do carro, o silêncio era total por uns bons 30 segundos. Só se ouvia o ruído do motor e o som dos pneus na estrada irregular. Alzira foi a primeira a falar. Ela estava no banco de trás, olhando fixamente para as mãos. Meu Deus do céu! Ronaldo, no banco do passageiro, virou-se para olhar para ela e para Osmar. Isso é verdade. A gente acabou de ver isso mesmo. Petróleo, no quintal do Heitor. É verdade, disse tio Osmar, suas mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. É petróleo bruto, cheiro não engana, e ele tentou esconder com uma lona e uns galhos. Ele sabia, disse Alzira, sua voz subindo um tom. Ele sabia e não contou para a gente. Nos deixou ir embora pensando que a terra não valia nada. Tio Osmar deu uma risada amarga e curta. E a terra não valia. Até valer, até aquele cavalo maldito cavar no lugar certo. Ronaldo começou a balançar a perna, um gesto nervoso. Pensem no que isso significa. Um poço de petróleo, mesmo que seja pequeno, isso vale milhões de reais. É da família, disse Alzira imediatamente, seu rosto se firmando. Aquela terra pertenceu ao vovô, depois ao pai. Foi passada. O Heitor só ficou com a guarda. A riqueza é da família Silva. Tio Osmar assentiu vigorosamente. Exatamente. Ele não pode ficar com tudo só para ele. Não tem capacidade para isso. Vai ser enganado, roubado. A gente tem que proteger o patrimônio da família. Como a gente faz? Perguntou Ronaldo, seus olhos brilhando. A gente volta lá e exige uma parte? A gente chama um advogado? Pensa, disse Alzira, ajustando o bracelete. Se a gente chegar com exigências, ele fecha a cara. Ele é teimoso, vocês viram a cara dele. Ele não vai simplesmente dar. Então o que a gente faz? Repetiu Ronaldo. Alzira olhou pela janela, a paisagem seca passando rápido. A gente muda de tática, a gente não foi lá hoje para brigar. Fomos para ajudar, lembra? Para convencê-lo a vender. Agora a situação mudou, a gente vai voltar e oferecer ajuda de verdade. Tio Osmar olhou para ela pelo retrovisor. Que tipo de ajuda? A gente vai dizer que ficou chocado, que estamos maravilhados com a sorte dele, que a família precisa ficar unida agora mais do que nunca, que ele vai precisar de gente de confiança para lidar com isso. A gente se coloca ao lado dele. Ela falava com convicção, planejando cada palavra. A gente ganha a confiança dele. Aí, quando estivermos dentro do negócio, a gente assume o controle, aos poucos. Ronaldo sorriu. Gosto disso, jogo longo. É o único jeito, disse tio Osmar, diminuindo a velocidade do carro. Ele não confia na gente depois que fomos embora. Temos que reconstruir isso, mostrar que somos a família dele. O sangue é mais forte. E se ele não aceitar? Perguntou Ronaldo.
Alzira olhou para os dois, seus olhos frios. Ele vai aceitar. Ele está sozinho, assustado. Ele mesmo não sabe o que fazer com aquilo. Ele vai querer acreditar que a família voltou para ele. Todo mundo quer acreditar nisso. Tio Osmar fez um retorno brusco em um espaço mais largo da estrada de terra. O carro agora enfrentava a poeira que ele mesmo tinha levantado, voltando para o rancho. Lembrem, disse Alzira baixando o visor do sol e verificando seu reflexo no espelho. Sorrisos, preocupação genuína, ajuda. Esqueçam o petróleo por alguns minutos. Falem do Heitor, do irmão solitário que precisa da família. O carro parou novamente em frente ao portão. Heitor ainda estava no mesmo lugar, perto da casa, mas agora ele estava de costas, fingindo arrumar algo no galinheiro. Caramelo estava ao lado dele, alerta. Os três saíram do carro. Dessa vez não havia risos, não havia deboche. Osmar fechou a porta com cuidado. Alzira caminhou primeiro, seu rosto agora uma máscara de preocupação amorosa. Heitor? Ela chamou, com uma voz suave. Heitor se virou lentamente. Seus olhos foram de um para o outro, desconfiados. Ele não disse nada. Alzira se aproximou, ignorando a sujeira no chão. Heitor, a gente precisa conversar. A gente saiu correndo antes, foi um choque muito grande. A gente se assustou. Ficamos preocupados com você. Entrou tio Osmar vindo atrás dela. Sua voz era grossa, mas ele tentava torná-la mansa. Uma coisa dessas. É muita responsabilidade para um homem só. Ronaldo ficou um pouco para trás, as mãos nos bolsos, tentando parecer descontraído. Cara, que bomba que caiu no seu colo, hein? Heitor continuou calado. Ele observava os rostos deles. Via os olhos de Alzira, que não paravam de piscar. Via a tensão nos ombros de Osmar. Via o sorriso frouxo de Ronaldo. Alzira chegou mais perto, dentro do espaço pessoal dele. Irmãozinho, escuta, a gente errou. A gente foi embora e te deixou aqui. Foi um erro. A família deveria ter ficado junta, mas agora a gente viu. Deus ou o destino deu uma segunda chance para a família Silva. Olha o que você encontrou. É um milagre. Um milagre que pode ajudar todo mundo, disse tio Osmar. Sua mãe, seu pai, seus sobrinhos, todo mundo. Heitor finalmente falou. Sua voz era uma pedra lisa. Ajudar como? Você não pode cuidar disso sozinho, Heitor, disse Alzira, colocando a mão no braço dele novamente. Dessa vez, ele não a retirou, mas seu corpo ficou rígido. Vão aparecer muitas pessoas, homens de negócio, empresas. Eles vão ver um homem sozinho e vão tentar passar a perna em você. Vão te dar trocados por uma fortuna. Ela está certa, disse Ronaldo. O mundo dos negócios é sujo. Você é um homem da roça, honesto. Você não conhece essas coisas. Heitor olhou para o primo. E você conhece? Ronaldo abriu um sorriso. Mais do que você. E o tio Osmar conhece mais ainda. A gente pode formar uma equipe, você, dono da terra, a gente cuidando dos negócios, das negociações, protegendo você. É isso, disse Alzira, seu dedo acariciando o tecido da camisa jeans de Heitor. União, a família reunida. A gente volta para a Fortaleza, explica para o pai e para a mãe. A gente volta todos para cá. Recuperamos o que é nosso juntos. Heitor sentiu as palavras deles entrando em seus ouvidos. Eram doces. Falavam de união, de proteção, de família. Eram as palavras que ele tinha querido ouvir antes de eles irem embora, antes de o abandonarem. Mas agora, as palavras tinham um gosto metálico, o mesmo gosto do cheiro no ar. Ele olhou nos olhos de Alzira e viu. Por trás da preocupação, por trás do carinho, havia um brilho de ambição. Era o mesmo brilho que ele tinha visto quando ela falava dos shoppings de Fortaleza. Era um brilho de desejo por algo. Ele olhou para Osmar. O tio tentava parecer paternal, mas seus olhos eram ávidos, calculando o valor do que tinham visto. Ele olhou para Ronaldo. O primo já estava com a mente longe, em carros e roupas novas. A frieza que tinha começado em seu peito alguns dias atrás se expandiu. Cobriu a mágoa antiga. Cobriu a esperança tola que por um instante tentou nascer. Ele sentiu uma calma estranha. E o rancho? Perguntou Heitor simplesmente. Alzira sorriu, um sorriso largo e aberto. O rancho vai virar um centro. Vamos construir uma casa nova aqui, um escritório. Vamos administrar o negócio daqui mesmo. Você não precisa sair do lugar que você ama. Era uma mentira tão grande, tão óbvia, que Heitor quase riu. Eles odiavam aquele lugar. Eles tinham fugido daquele lugar. E agora queriam voltar, construir uma casa nova, só por causa do que estava debaixo da terra. Ele tirou o braço gentilmente do toque de Alzira. Preciso pensar, disse ele.
Claro, claro que precisa, disse tio Osmar rápido demais. É uma decisão grande, mas não pense sozinho, Heitor. A família está aqui, a gente volta amanhã. A gente traz seu pai e sua mãe. A família toda junta conversa sobre o futuro. O futuro, repetiu Heitor. Sim, disse Alzira, seus olhos brilhando. Um futuro brilhante, Heitor, para todos nós. Eles ficaram mais alguns minutos, falando palavras vazias de apoio. Depois foram embora. Dessa vez não riram do rancho. Saíram com sorrisos e acenos. O carro desapareceu na estrada. Heitor ficou parado até a poeira baixar completamente. O sol estava se pondo. Caramelo aproximou-se e esfregou a cabeça em seu ombro. Heitor colocou a mão no pescoço quente do animal. Você viu, né, Caramelo? Ele sussurrou. Você viu o brilho nos olhos deles. Não é por mim, é pelo preto que sai da terra. O cavalo bufou como se concordasse. Heitor olhou para o monte de galhos, agora descoberto e desarrumado pela visita dos outros. A lona preta e brilhante estava à vista, uma mancha estranha na terra clara. A família tinha voltado, mas não era a família que ele lembrava. Era outra coisa, era uma equipe de negócios, e ele era o dono da terra que eles queriam. Ele virou e caminhou em direção à casa. Os passos eram lentos, mas sua mente estava clara. Pela primeira vez ele não estava confuso, estava decidido, ele não ia confiar neles. O primeiro carro apareceu 2 dias depois. Era um sedã preto, tão empoeirado que parecia marrom. Heitor estava consertando o mesmo pedaço de cerca do lado oeste. Viu a nuvem de poeira subindo da estrada e parou de trabalhar. Caramelo, que pastava perto dali, ergueu a cabeça. Seu corpo ficou tenso. Ele não bufou, só observou. Heitor espetou a ferramenta no chão e limpou as mãos na calça. O carro parou no portão. Um homem desceu. Era alto, vestia um terno cinza que devia ser quente sob aquele sol. Ele sorriu, um sorriso grande e branco, e acenou para Heitor. Bom dia, o senhor é Heitor Silva? O homem chamou. Sua voz era clara e projetada. Heitor caminhou até o portão, mas não o abriu. Sou. Excelente, muito prazer. Sou o doutor Renato, Renato Albuquerque. O homem esticou a mão por cima da cerca de arame. Heitor olhou para a mão, depois apertou-a rapidamente. A mão do homem era macia e seca. O que o senhor quer? Perguntou Heitor. Renato Albuquerque riu. Um som amigável. Posso entrar? Só uma palavrinha. É sobre o seu terreno aqui. Heitor hesitou, mas abriu o portão. O homem entrou, olhando em volta com um interesse educado. Lugar tranquilo. Muito bom. O que o senhor quer? Heitor repetiu, direto ao ponto. Gosto disso. Renato ajustou a gravata. Trabalho para um grupo de investidores, de Fortaleza. A gente tem interesse na região, em terrenos com potencial. Heitor não disse nada. Ouvimos rumores, continuou Renato baixando a voz um pouco, como se compartilhasse um segredo. Rumores de que pode haver algo de valor mineral por essas bandas. Algo que vale a pena explorar. O seu terreno é bem posicionado. É só terra seca, disse Heitor. Renato sorriu de novo. Ah, o senhor é modesto. Um homem que fica sozinho num lugar desses, recusando ofertas da família para vender, deve ver valor que os outros não veem, não é? Heitor sentiu um frio. Como ele sabia sobre a oferta da família? O que eu vejo não importa, disse Heitor. A terra é minha. Exatamente. E é por isso que estou aqui, para fazer uma oferta por aquilo que é seu. Uma oferta generosa, em dinheiro vivo. O senhor pode nomear o valor que acha justo para, digamos, os direitos de exploração do subsolo. Caramelo caminhou lentamente e parou a alguns metros atrás de Heitor, observando o homem de terno. Eu não quero vender direitos, disse Heitor. Renato não perdeu o sorriso, mas seus olhos ficaram um pouco mais estreitos. Entendo. É uma decisão grande, mas pense, senhor Heitor. Um homem sozinho com um recurso valioso. O mundo é cheio de pessoas más. Pessoas que não fariam uma oferta educada como a minha. Pessoas que poderiam simplesmente tomar. Era uma ameaça. Disfarçada, mas era. Heitor olhou nos olhos do homem. Agradeço a visita. Pode ir embora. Renato segurou o olhar por um momento. O sorriso finalmente desapareceu. Não seja precipitado. Pense no dinheiro. Pode mudar a sua vida. Tirar o senhor dessa poeira para sempre. Minha vida já está aqui, disse Heitor, na poeira. Renato suspirou como se lamentando uma decisão tola. Muito bem, deixe o meu cartão. Ele tirou um cartão branco do bolso do paletó e o ofereceu. Heitor não estendeu a mão. O homem deixou o cartão em cima de um poste da cerca. Se mudar de ideia, mas não demore muito. Oportunidades como esta evaporam.
Ele deu meia volta, caminhou de volta para o carro e partiu. A poeira subiu novamente. Heitor pegou o cartão. Era liso e branco. Só tinha um nome, Renato Albuquerque, e um número de telefone celular. Ele dobrou o cartão ao meio e colocou no bolso. Caramelo bufou aproximando-se. Esse foi o primeiro. Heitor disse para o cavalo. Não vai ser o último. Ele tinha razão. Na tarde do dia seguinte, outro carro chegou. Era uma picape vermelha, mas dela saíram dois homens. Um era baixo e forte com um bigode fino. O outro era mais jovem, carregando uma pasta. O mais velho se apresentou como Seu Eduardo. Disse ser um empresário de Quixeramobim. Meu sócio aqui é advogado, disse Seu Eduardo, apontando para o homem com a pasta. A gente pode regularizar a situação do seu terreno rapidinho. Há uns problemas na escritura, você sabe? Coisas do antigo cartório. A gente resolve para você, em troca de uma pequena participação. Heitor ouviu em silêncio. O advogado falou de taxas, de documentos, de processos. Tudo soava muito complicado. Tudo parecia uma forma de colocar a mão na terra dele. Está tudo certo com os meus papéis, Heitor disse no final. Seu Eduardo encarou ele. O senhor tem certeza? Porque às vezes, quando um terreno fica valioso, aparecem problemas que a gente nem imagina. Heranças mal resolvidas, dívidas antigas. É melhor ter amigos para ajudar. O tom era mais direto, mais pesado. Eu não preciso de amigos, respondeu Heitor, sua voz firme. Os dois homens foram embora com menos educação que o primeiro. No terceiro dia, foi um homem sozinho numa moto. Ele usava uma jaqueta de couro, apesar do calor. Não sorriu. Disse apenas que representava interesses. Ofereceu uma mala com dinheiro ali mesmo, em troca de uma assinatura num papel que ele tirou da jaqueta. Heitor nem olhou para o papel. Não. O homem da moto olhou para o rancho, para a casa pobre, para Heitor. Você é burro ou é corajoso? Ele perguntou sem hostilidade, apenas curiosidade. Sou dono da minha terra, disse Heitor. O homem guardou o papel, acenou com a cabeça e foi embora na moto, o motor rugindo. Cada visita deixava o ar mais pesado. Caramelo ficava cada vez mais inquieto quando um carro se aproximava. Ele parava de pastar e ficava ao lado de Heitor, seu corpo formando uma barreira silenciosa entre o dono e os estranhos. Na quarta noite após a descoberta, Heitor não conseguiu dormir. Sentou-se na porta, olhando as estrelas. O cheiro de petróleo era uma presença constante agora, um lembrete de tudo. Eles não vão parar, Caramelo. Ele falou baixinho. O cavalo estava deitado perto dele. O primeiro veio com um sorriso. O segundo veio com ameaça escondida. O terceiro veio com dinheiro na mão. O próximo pode vir com outra coisa. Ele pensou na sua família. Eles eram lobos também, mas lobos que ele conhecia. Lobos com rostos familiares. Esses outros eram desconhecidos, mais perigosos porque ele não sabia até onde iriam. Ele tinha uma arma, uma espingarda velha de seu avô. Estava guardada dentro de casa, descarregada. A ideia de usá-la fez seu estômago embrulhar. Não é sobre a terra seca mais, ele sussurrou para a noite. É sobre o que está debaixo, e todo mundo quer uma parte. Como eu seguro isso sozinho? Caramelo emitiu um som baixo, um ronco suave de conforto. Heitor olhou para a silhueta escura do animal. Você tem razão, não estou sozinho. Mas a verdade era que eles eram apenas dois, um homem e um cavalo, contra uma família gananciosa e homens de negócios que não aceitam não como resposta. A pergunta que ficava era, quanto tempo até um deles decidir que negociar era perda de tempo? A madrugada era a parte mais silenciosa. Heitor ainda estava sentado no umbral da porta, as costas doloridas de ficar na mesma posição por horas. Caramelo dormia profundamente ao seu lado, o flanco subindo e descendo num ritmo calmo. O céu estava limpo, as estrelas pareciam pingos de luz congelados no veludo escuro. Ele olhou para o monte de galhos, uma mancha mais escura na escuridão. Aquele não era mais apenas um buraco com petróleo, era um imã que atraía gente com sorrisos falsos e palavras afiadas. A frieza dentro dele tinha se assentado. Não era mais uma onda, era um lago gelado e plácido. Ele pensou em cada visita, no homem de terno, doutor, Renato, em seu Eduardo e seu advogado, no homem da moto com a mala de dinheiro. Pensou em Alzira, no tio Osmar, em Ronaldo. Nos olhos deles, todos viam a mesma coisa. Não viam a terra, não viam o rancho, não viam ele. Viam o petróleo, viam um caminho rápido para dinheiro.
Ele se levantou, os ossos rangendo, caminhou até o centro do terreiro e parou. Olhou para a casa simples, olhou para o galinheiro, olhou para as estrelas, e então olhou para o chão, para a terra sob seus pés. Esta terra o alimentou quando criança, deu sombra sob as árvores, deu o barro para as paredes da casa, deu trabalho, suor, cansaço, deu também solidão depois que todos foram embora, mas nunca tinha traído ele. A terra era só terra, ela não escolheu dar petróleo. Sorte ou azar, tinha acontecido. A pergunta que ele se fazia desde o início finalmente tinha uma resposta clara. O que ele ia fazer? Se vendesse ou desse parte para a família, ele teria dinheiro, muito dinheiro. Poderia ir para qualquer cidade, comprar uma casa, viver sem se preocupar. Mas ele conhecia a si mesmo. Dinheiro na mão não era vida para ele. Ele não saberia o que fazer numa cidade grande. Seria um estranho num lugar barulhento com o dinheiro dos outros no bolso. Dinheiro que viria de entregar a única coisa que realmente era dele. Se ficasse, teria problemas. A família iria brigar. Os homens de negócio iriam voltar, talvez com mais pressão, com ameaças reais. Poderia perder tudo de qualquer jeito, talvez até perder a paz ou coisa pior. Mas se ficasse, estaria lutando pelo que era seu, pelo direito de ter ficado quando todos foram embora, pelo suor que ele derramou ali, por caramelo que tinha farejado a chance no lugar onde todos só viam pó. A raiva finalmente encontrou uma saída. Não era um fogo, era uma pedra pesada e firme, assentando-se em seu peito. Raiva da ganância deles, raiva do abandono. Raiva de acharem que ele era um homem simples demais, burro demais, para cuidar do que era seu. Ele virou e caminhou de volta até a porta. Sentou-se novamente, ao lado de Caramelo. O cavalo abriu um olho, olhou para ele e depois fechou novamente, num sinal de confiança total. E então, companheiro, Heitor disse, sua voz soando clara na quietude absoluta. Acho que a gente decidiu. Não havia resposta, só o ronco suave do animal. Eles acham que a gente vai cair, acham que a gente vai ter medo, vai aceitar qualquer moeda que jogarem para a gente. Eles não conhecem a gente, eles foram embora antes de conhecer. Ele olhou para suas mãos calejadas e fortes, mãos que consertavam cercas, cavavam terra, acariciavam um cavalo. Elas não eram mãos para contar dinheiro de petróleo, mas eram mãos para defender o que era seu. O petróleo não é nosso, Caramelo. A gente não pediu por ele, ele veio. Mas a terra é nossa, o rancho é nosso, e ninguém vai tomar, nem a família, com seus sorrisos de mentira, nem os homens de terno, com suas ameaças doces. A decisão estava tomada. Ele não ia vender, não ia dar parte, não ia negociar. A terra era dele. O petróleo estava na terra dele, mas ele não queria o petróleo. Queria que o petróleo fosse embora. Mas como fazer um rio de óleo voltar para debaixo da terra? Ele não sabia, mas sabia que o primeiro passo era não ceder, era ficar firme. O céu começou a clarear no leste, uma faixa cinza que matizava a escuridão. Heitor se levantou, esticou o corpo. A fadiga da noite em claro ainda estava nele, mas por baixo dela havia uma energia nova, uma determinação que ele não sentia desde o dia em que decidira ficar, quando a família partiu. Ele foi até o córrego, lavou o rosto com a água fria. O choque o despertou completamente. Encheu um balde e levou para Caramelo. Enquanto o cavalo bebia, ele falou: a partir de hoje, a gente não vai mais ter paz fácil. Eles vão voltar, todos eles, vão tentar de tudo, mas a gente vai estar pronto, a gente vai ficar. Caramelo ergueu a cabeça, a água escorrendo de seu queixo. Ele olhou para Heitor e deu um passo à frente, pressionando sua cabeça contra o peito do homem. Era um voto de lealdade. Heitor abraçou o pescoço do cavalo por um momento. Vamos trabalhar, ele disse. A rotina do dia começou, mas tudo parecia diferente. Quando ele consertou a cerca, cada golpe de martelo tinha uma intenção nova. Quando ele regou as plantas, via cada gota como uma afirmação de vida. Quando ele olhou para o horizonte, não viu mais solidão. Viu fronteira, viu seu território. Ao meio-dia, ele parou e olhou deliberadamente para o monte de galhos perto da pedra. O problema ainda estava lá, o petróleo ainda estava vazando, os lobos ainda estavam por aí, mas ele não estava mais paralisado. Estava decidido. A próxima vez que alguém chegasse, ele saberia o que dizer. A próxima vez que a família tentasse envolvê-lo com palavras doces, ele saberia o que fazer. Ele era um homem simples, não conhecia leis de petróleo, não conhecia negócios, mas conhecia trabalho, conhecia teimosia e conhecia sua terra.
A noite caiu mais uma vez. Ele comeu seu jantar simples. Sentou-se na porta, mas desta vez ele não esperava pelo pior. Ele se preparava para ele. Seus ouvidos estavam atentos a cada som, mas seu coração não estava mais em pânico. Estava resoluto. Antes de dormir, ele pegou a espingarda velha de seu avô. Verificou-a. Estava enferrujada, mas funcionava. Ele a carregou e a colocou ao lado da cama, num lugar onde podia alcançá-la rápido. Não era porque quisesse usar, era porque, se um lobo decidisse atacar de verdade, ele não seria um cordeiro. Deitado na cama, olhando para o teto, ele sentiu a decisão solidificar-se como concreto dentro dele. Eu fico. Ele sussurrou para a casa vazia. Eu luto. E pela primeira vez desde que o líquido preto jorrou da terra, ele dormiu um sono profundo e sem sonhos. O carro prateado chegou antes das 9 da manhã. Dessa vez não parou com cuidado. Veio rápido e freou bruscamente, levantando uma cortina de poeira que cobriu o portão. As 3 portas se abriram quase ao mesmo tempo. Alzira saiu primeiro. Seu rosto estava fechado, os lábios apertados numa linha fina. Tio Osmar veio atrás, sua camisa social amarela já aberta no colarinho. Ronaldo foi o último, escondendo os olhos atrás dos óculos escuros, mas sua postura era rígida. Heitor estava sentado num banco de madeira perto da casa, afiando uma foice numa pedra de amolar. Ele parou o movimento circular e olhou para os 3, mas não se levantou. Caramelo, que estava no terreiro, moveu-se imediatamente e veio parar a alguns passos atrás de Heitor, como um soldado em posição. Alzira caminhou direto até ele, ignorando o cavalo. Heitor, a gente precisa conversar, agora. Heitor colocou a foice ao lado do banco com cuidado. Estou ouvindo. Tio Osmar chegou ao lado de Alzira cruzando os braços. A tua mãe está muito preocupada. A tua família toda está preocupada. Tu não deu nenhum sinal de vida. Não respondeu às nossas mensagens. Eu não tenho celular, disse Heitor calmamente. Isso não é desculpa. Alzira estalou. Tu sabes que a gente voltaria. Tu escolheu ignorar, escolheu ficar aqui, trancado com esse teu segredo, achando que vai resolver as coisas sozinho. Heitor, disse Ronaldo tirando os óculos. Sua voz tentava ser racional. Cara, a gente já conversou. Tu não pode fazer isso sozinho. É muita grana, é muita responsabilidade. A família quer ajudar. Eu não pedi ajuda, disse Heitor. Alzira deu um passo à frente apontando um dedo para ele. É porque tu és teimoso, és egoísta. Isso não é só teu. A terra era do vovô, depois do pai. Tu só ficou com a guarda. A riqueza é da família. Heitor finalmente se levantou. Era um movimento lento, mas fez Alzira recuar um pouco. Ele não era um homem alto, mas sua presença naquele momento parecia maior. A família escolheu ir embora, disse Heitor, sua voz clara e plana, como a superfície de um lago. Escolheu me deixar aqui com o que não valia nada. Vocês assinaram os papéis. A terra ficou no meu nome. Não foi guarda, foi doação, abandono. Tio Osmar ficou vermelho. Isso foi um erro. A gente não sabia do petróleo. E se não soubesse? Perguntou Heitor, olhando diretamente para o tio. Vocês estariam aqui? Estariam preocupados comigo? Com a minha sorte? A pergunta pairou no ar. A resposta era óbvia. O silêncio que se seguiu foi a confirmação. Alzira tentou outra tática. Seu rosto se suavizou, mas os olhos permaneciam duros. Heitor, por favor, pensa na mãe. Ela está doente de preocupação. Ela quer o melhor para todos os filhos. Ela quer ver a família unida, prosperando. Ela pode vir me visitar, disse Heitor. A porta está aberta, sempre esteve. Visitar? Ronaldo deu uma risada seca. Visitar esse chiqueiro? Com essa fortuna debaixo dos pés? Tu estás perdido, Heitor. Totalmente perdido. Tu não tem noção do que é esse mundo. Talvez não tenha, admitiu Heitor. Mas tenho noção do meu mundo. E no meu mundo, quando alguém vai embora e vai embora, não volta só quando a situação fica boa. Tio Osmar perdeu a paciência. Chega de conversa fiada. Heitor, eu sou teu tio. Eu represento teu pai nessa conversa. E eu estou te dizendo, tu vais aceitar a ajuda da família. Vamos formar uma sociedade, um negócio familiar. Isso é o certo a se fazer. O certo, repetiu Heitor. O certo era não terem me deixado. O certo era terem perguntado se eu queria ir. O certo era terem voltado antes de ver o petróleo. Vocês não fizeram nada do que era certo. Fizeram o que era bom para vocês. Agora querem fazer de novo. Alzira sacudiu a cabeça desesperada. Tu estás com rancor, estás guardando mágoa. Isso está te cegando.
Não, disse Heitor, e pela primeira vez sua voz teve um fio de emoção, uma frieza cortante. Não estou cego, estou enxergando muito claro. Finalmente, vejo o brilho nos olhos de vocês. É o mesmo brilho de quando riam do rancho, só que agora é por causa do que está debaixo dele. Não é por mim, nunca foi. Ronaldo jogou os braços para o alto. É impossível. O cara prefere ficar aqui, pobre e orgulhoso, do que dividir uma fortuna com a própria família. Isso é doença. Não é orgulho, corrigiu Heitor. É posse. A terra é minha. O que tem nela é meu problema, meu risco, minha escolha. Tio Osmar olhou para ele com desprezo. Tua escolha é burra. Vai perder tudo. Esses homens que estão vindo aí, eles não vão aceitar um não. Eles vão te esmagar. E aí, quando estiveres sozinho e sem nada, não vai poder contar com a família. Heitor sentiu a ameaça, mas a pedra de determinação em seu peito não se moveu. Já estou sozinho. E já estou contando só comigo, e com ele. Ele inclinou a cabeça levemente para trás, indicando o caramelo. Alzira viu que não havia mais como argumentar. O tom suave desapareceu completamente. Seu rosto ficou frio e calculista. Então é assim? Tu viras as costas para teu sangue? Para teus pais? Meus pais me deixaram aqui, lembrou Heitor. Eles viraram as costas primeiro. Tá bem, disse tio Osmar, a voz trêmula de raiva. Tá bem. Tu queres fazer assim? Nós vamos fazer assim. A família não vai ficar parada. Vamos buscar nossos direitos. Vamos na justiça. Um advogado vai provar que essa terra é um bem da família, que a partilha foi feita sob falsos pretextos. Tu vais ver. Heitor apenas assentiu. Façam o que tiverem que fazer. Alzira olhou para ele uma última vez e havia algo próximo de ódio naquele olhar. Ódio por ter sido desmascarada. Ódio por ele não ter aceitado o jogo. Vais te arrepender, Heitor. Vais desejar ter aceitado a mão que a gente estendeu. Ela se virou e marchou de volta para o carro. Tio Osmar cuspiu no chão, perto dos pés de Heitor, e seguiu-a. Ronaldo apenas balançou a cabeça, como se visse um homem caminhando para a própria morte, e foi atrás. O carro deu partida. Dessa vez o motor rugiu agressivamente. O carro arrancou, as rodas traseiras patinando na terra solta antes de ganharem tração. A poeira que levantaram foi a maior de todas. Heitor ficou parado, observando até o carro desaparecer e o último grão de poeira assentar. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Era o silêncio depois de uma explosão. Ele respirou fundo. Suas mãos estavam frias. Ele as esfregou uma na outra. Caramelo aproximou-se e esfregou o focinho em seu braço. Eles foram embora, disse Heitor para o cavalo. Mas não foi o fim. Vão voltar, com papéis, com leis, com um advogado. Ele se sentou no banco novamente. A frieza da discussão ainda estava em suas veias, mas uma sensação estranha a acompanhava. Era alívio. Ele tinha dito tudo. Tinha colocado para fora a verdade que fermentava dentro dele desde o abandono. Não havia mais jogos, mais sorrisos falsos. Agora era guerra aberta. E em uma guerra, pelo menos você sabe quem é o inimigo. Ele pegou a foice e retomou o movimento de afiar na pedra. O som xixi, xixi era regular, calmante. Cada volta da lâmina na pedra era como afiar sua própria decisão. A família não era mais família, era adversária. E ele tinha um adversário a mais, os homens de fora que queriam sua terra. Ele estava no meio de um fogo cruzado, mas pela primeira vez ele não se sentia uma vítima. Sentia-se como um dono que estava pronto para defender sua propriedade. O sol subiu mais no céu. O calor do dia começou. Heitor guardou a foice. Vamos trabalhar, caramelo, ele disse. A vida continua, e a nossa luta também. O primeiro galo cantou bem antes do amanhecer. Heitor já estava acordado. Ele tinha dormido, mas um sono leve, cheio de vigília. Quando o canto do galo atravessou a escuridão, ele abriu os olhos e olhou para o teto de madeira. Não havia mais dúvidas, nem medo paralisante, só uma certeza pesada e tranquila. Ele se levantou, vestiu-se no escuro e saiu. O ar da madrugada era frio e cortante. Lá fora, as estrelas ainda brilhavam com força. Caramelo já estava de pé na manjedoura, como se tivesse sentido sua vigília. Bom dia, companheiro, disse Heitor, sua voz soando clara no silêncio absoluto. Ele foi até o córrego, encheu o balde. Enquanto Caramelo bebia, Heitor olhou para o leste, onde o céu começava a clarear de um cinza muito pálido. Hoje é um dia novo, ele falou para o cavalo. Não porque o petróleo sumiu, não porque os problemas foram embora, mas porque a gente sabe agora. A gente sabe do que é feito.
Caramelo ergueu a cabeça, gotas d'água caindo de seu queixo. Ele olhou para Heitor, seus olhos escuros refletindo a primeira luz do dia. Heitor preparou o café, acendeu o fogo. As chamas iluminaram seu rosto sério, mas não mais angustiado. Enquanto a água esquentava, ele pegou um pedaço de papel e um lápis que tinha guardado numa lata. Sentou-se à mesa, sob a luz fraca do lampião. Começou a escrever. Não era uma escrita bonita, mas era clara. Coisas para fazer. 1. Reforçar o portão. 2. Consertar todas as cercas, uma por uma. 3. Ver se o seu neco quer vender aquela bomba d'água velha dele. 4. Perguntar na cidade sobre tanques para guardar líquido. Ele parou olhando para a lista. Não era uma lista de um homem que queria ficar rico. Era a lista de um homem que queria fortificar seu lar. O café ficou pronto. Ele tomou um gole, quente e amargo. O sabor era real, era o agora. Com a luz do dia, ele e Caramelo começaram. A primeira tarefa foi o portão. Heitor pegou madeira mais resistente, postes mais grossos. Enquanto trabalhava, batendo os pregos com força, ele falava: "O petróleo não é nosso, Caramelo. A gente não sabe cuidar dele. Ele vai trazer mais problema que solução. Mas a terra é nossa. A água, o pouco que tem, é nosso. O galinheiro é nosso. Isso a gente sabe cuidar." Bang, bang, bang. O martelo ecoava. Se um dia a gente for usar aquele negócio preto, vai ser para uma coisa certa. Para trazer água de verdade para cá, para plantar árvores que deem sombra e fruto, para ajudar o seu neco se ele precisar. Ele sempre foi correto com a gente. Caramelo observava, às vezes pastando perto, às vezes apenas parado, como um supervisor. Ao meio-dia, Heitor parou para comer. Sentou-se na sombra da casa com um prato de feijão e farinha. Olhou para um monte de galhos perto da pedra grande. O cheiro ainda vinha até ali. Um lembrete constante. O primeiro passo é parar aquele vazamento, ele disse, como se Caramelo tivesse feito uma pergunta. Não podemos deixar sujar a terra, poluir o córrego. Depois a gente vê. Talvez a gente tenha que chamar alguém de confiança. Mas não é a família. E não são os homens de terno. A tarde foi dedicada às cercas. Ele percorreu todo o perímetro do rancho Serenidade, verificando cada poste, cada arame. Onde estava fraco, ele reforçava. Era um trabalho lento e solitário, mas cada golpe de martelo, cada arame esticado, era uma afirmação. Este lugar é meu, eu protejo. Enquanto trabalhava num ponto mais distante, perto da divisa com a terra do seu neco, ele viu o vizinho a cavalo no horizonte. O velho homem parou, acenou. Heitor acenou de volta. Seu neco fez um gesto como se perguntasse se podia se aproximar. Heitor assentiu. Seu neco chegou perto, montado num cavalo magro. "E aí, Heitor? Trabalhando firme, hein?" "Hein?", confirmou Heitor, parando de trabalhar. "Tudo bem por aqui? Vi uns carros diferentes passando esses dias, gente de cidade." Seu neco falava sem malícia, apenas curioso. "Hein? Uns visitantes, nada importante." Seu neco olhou para ele por um momento, seus olhos experientes parecendo entender mais do que as palavras diziam. "Cuidado com o visitante que chega de carro novo no sertão. Geralmente não trazem bom presente." "Hein, eu sei. Precisa de alguma coisa?" "Ferramenta", as palavras diziam. "Cuidado com o visitante que chega de carro novo no sertão. Geralmente não trazem bom presente." "Hein, eu sei. Precisa de alguma coisa? Ferramenta, comida?" Heitor pensou na lista. "Sua bomba d'água velha, ela ainda funciona?" "Funciona sim. Tá enferrujada, mas puxa água." "Por quê? A sua quebrou?" "Não, mas queria ter uma sobrando, para emergência." Seu neco coçou o queixo. "Posso vender por um preço justo, barato até. Ela tá lá pegando poeira." "Vou pensar e te falo", disse Heitor. "Tá bom." Seu neco olhou mais uma vez para o rosto fechado de Heitor. "Heitor, você é um homem correto. Se tiver encrenca, sabe que pode contar. Não para me intrometer, mas para dar um grito se precisar." Heitor sentiu um nó na garganta. Era a primeira oferta de ajuda verdadeira que ele recebia desde que tudo começou. Não vinha de família, vinha de um vizinho. "Obrigado, seu neco. Eu lembro." O velho homem acenou com a cabeça e puxou as rédeas do cavalo. "Até mais então." "E continua firme." Heitor ficou olhando enquanto o vizinho se afastava. A palavra firme ecoou em sua mente. Era o que ele estava tentando ser. O sol começou a descer.
Heitor e Caramelo voltaram para perto da casa. Ele olhou para o poço de petróleo, agora coberto de galhos de forma mais organizada, mais firme. Demos, mas para a gente ter tempo de respirar e pensar. Caramelo esfregou a cabeça no ombro dele. A noite caiu. Heitor fez seu jantar. Comeu sentado na porta, mas desta vez ele não estava encarando o escuro com medo. Estava observando seu território, a cerca mais forte, o portão reforçado, a casa simples. O petróleo estava lá. A família iria atacar com leis. Os homens de negócio poderiam voltar com mais pressão. Mas ele não estava mais apenas reagindo. Ele estava planejando. Ele tinha um propósito. Não era ficar rico, era ficar íntegro. Antes de dormir, ele olhou para a espingarda encostada na parede. Esperava não precisar dela, mas ela estava lá. Ele se deitou. O cansaço do trabalho físico era bom, limpo. Caramelo deitou-se no chão da sala com um suspiro profundo. Obrigado, Caramelo. Heitor sussurrou no escuro. Por ter me mostrado. Por ter ficado. Não houve resposta. Só a respiração regular do animal. Heitor fechou os olhos. O som que o embalou para o sono não era mais o silêncio ameaçador. Era o som do vento nas folhas secas. Era o ronco de Caramelo. Era o som de um lugar que era seu. Um lugar que ele ia defender. O amanhecer viria de novo. E com ele mais trabalho, mais decisões. Mas ele não estava mais perdido. Estava em casa e estava pronto.